Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar. Hoje, a lição dos jovens. E é bom destacar que nós também falamos sobre a lição de juvenis e adolescentes. Se vocês ainda não viram, vai lá aí mesmo no canal, nos vídeos, e vocês irão ver também essas duas lições que nós passamos aqui semanalmente. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Por isso que nós clamamos e pedimos, ore por nós, ore por mim, por minha família, e ore até para que possamos continuar passando as lições aqui toda semana, para Deus continuar nos abençoando poderosamente. Eu quero pedir também, encarecidamente, se inscreve aí no canal, você que está assistindo aí agora, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu legal, comenta, isso que é muito importante para nós, até na divulgação e propagação da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você, sua vida e sua família poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, lição de número 9, de 28 de agosto de 2022, que tem como título: Quem segue a Cristo aprende novos valores. Novos valores. Todos aqueles que seguem a Cristo. Texto principal: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Resumo da lição: seguir a Cristo implica uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico, em Mateus capítulo de número 20, dos versículos 20 ao 24. É interessante que você possa ler este texto, esses versículos. O tópico de número 1 fala sobre cuidado com a falsa piedade. O subtópico de número 1: nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Ele começa assim: imagine a cena, uma frágil idosa intercede pelo futuro de seus filhos. Até aí tudo bem. Pensando nesse tipo de contexto, podemos chegar à precipitada conclusão de que isso é um pedido tão viável quanto justo. Contudo, em Mateus capítulo 20, dos versículos 20 ao 28, somos apresentados a mais detalhes sobre a súplica da mãe de Tiago e João. E pela conclusão da narrativa, aprendemos que, apesar da aparente honestidade do pedido, ela carregava a marca de uma sociedade pecaminosa. Era uma intercessão sincera, sim, feita por uma mãe pelos seus filhos, certo, ao Criador, mas mesmo assim não foi acolhida por Jesus, não foi aceita por Jesus. Não basta orar, é necessário falar com Deus da forma correta, pois infelizmente muitos pedem, mas não recebem porque pedem mal, para o gastardes em vossos deleites, assim disse Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. A mãe de Tiago e João, ela chega diante do Senhor Jesus e aí ainda ela fala assim, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Quando ela chega diante do Senhor Jesus, ela intercede ao Senhor Jesus que os seus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda, a direita e a esquerda de Jesus. Mas, na mesma da hora, Jesus ele replica, dizendo que o reino de Deus não é bem assim e que o Pai
já tinha reservado, ou já tem reservado, o reino nos céus. Então, já está preparado o reino dos céus. E não competia ali a mãe de Tiago e João pedir um lugar de destaque nos céus, já que os dois só em estar nos céus seria a melhor coisa. Estar no céu é o princípio de tudo. É o mais importante de tudo, é estar nos céus. Então, mas quando ela faz esse pedido, parecendo um pedido inocente de uma mãe, mas esse pedido que o Senhor Jesus ele não aceita este pedido. E ali o Senhor percebe que ela queria que seus filhos tivessem lugar de destaque, lugar de honra nos céus, que seria um à direita e um à esquerda do Senhor. Mas o reino de céus não tem os privilegiados. Ninguém pensa que vai chegar nos céus e vai dizer assim, não, eu quero uma parte no céu privilegiada melhor do que a de fulano ou a de ciclano. O reino de Deus não é deste jeito. O reino de Deus, ou seja, quem faz este reino é Deus, porque o reino é dele. Então, não cabe a mim dizer como deve ser o reino de Deus. Não me cabe falar para Cristo dizendo, Jesus, eu quero um lugar no céu assim, ou eu quero um lugar no céu desse jeito, ou eu quero um lugar no céu distante daquilo, ou eu quero um lugar no céu distante daquele, ou próximo àquilo, ou próximo àquele. Então, o reino de Deus está preparado, os céus estão preparados para todos. Então, por isso que lá não vai haver privilégios. O costume do mundo, o costume da sociedade onde vivemos, infelizmente, que faz com que as pessoas venham compreender que no mundo existem privilégios para uns, para outros, já alguns não têm privilégios, porque aqui é diferente, lá no céu não. Aqui existe esta régua para medir, não, você é o meu querido, você fica aqui, você não é, você fica mais para lá. Aqui alguns podem ter privilégio, não, eu vou beneficiar você, vou beneficiar aquele, mas aquele outro lá eu não quero conta. Mas com Cristo não é assim. Cristo não faz acepção de pessoas. Então, quando chegarmos nos céus, não vai existir aquela distinção de que fulano é melhor do que ciclano e é melhor do que beltrano. Não, é claro e evidente que vai haver os galardões nos céus, aqueles que irão receber, aqueles que não irão receber, por tudo o que foi feito aqui na terra. Isso é fato. Mas eu dizer que eu tenho um lugar nos céus separado de fulano, ou mais próximo de ciclano, não, isso não tem respaldo bíblico. E até porque o Senhor Jesus Cristo, ele recusou este pedido da mãe de Tiago e de João. Vamos lá. Subtópico 2. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Sim, devemos orar uns pelos outros, ou seja, a intercessão dela em orar ao Senhor Jesus em favor dos seus filhos, o lado da intercessão, entre aspas, é bom, devemos interceder sim, a Bíblia nos ensina a interceder pelas autoridades civis, militares, eclesiásticas, devemos ter isto, a intercessão como algo constante em nossas vidas, de fato. Mas tem intercessões que não se deve fazer, como foi aquela da mãe dos filhos de Zebedeu. Todavia, o motivo daquele pedido ao Senhor estava completamente inadequado, por isso o Senhor repreendeu imediatamente. Jesus, porém, respondendo, disse assim, não sabeis o que pedis. Pedis, podeis vós beber
vós bebeu o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu hei de ser batizado? Sim, isso sim. Aí Jesus fala, depois aqui, ó, logo aprendemos que não basta orar, mas é absolutamente necessário ter as motivações corretas ao falar. Aí, quando Jesus ele pergunta, eles dizem, podemos. Aí Jesus fala e diz, na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, não é eu que decido isso. Se existe no reino o reino de Deus, quem prepara o reino é Deus. Então, eu tenho que me ficar muito grato, me alegrar em saber que meu nome está escrito lá. Mas eu pedi para sentar do lado esquerdo e sentir à direita, com um propósito de não, eu quero me destacar, eu quero ser mais visto, isso aqui que é errado. Ok? Então, como o Senhor Jesus ele falou aqui, ó, esses lugares está preparado pelo Pai que preparou. Ou seja, se Deus preparou, Deus sabe, porque o reino é dele. Agora, eu pedi por questão de orgulho, por questão de me mostrar, de aparecer, este pedido, esta intercessão, que não foi ouvida, que o Senhor não atendeu. O Balaão também, a gente vê aqui, o Senhor jamais responderá alguma oração que pede algo frontalmente contrário à sua vontade, ou seja, as nossas orações, os nossos pedidos, que são contra ou contrário à vontade de Deus, logo não serão aceitos. O caso mais clássico desse tipo de situação é Balaão e sua tentativa de amaldiçoar o povo de Deus, quando ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não amaldiçoava o seu povo. Então, era um pedido que estava sendo feito, mas contra a vontade de Deus. Subtópico 3. Não existe favoritismo no reino, foi o que eu já disse anteriormente. Qual o cerne do problema no pedido não atendido da mãe e dos filhos de Zebedeu? A tentativa de garantir algum tipo de favorecimento com repercussão espiritual. Não. O Eterno não faz um ranking de amor entre seus filhos. Ele simplesmente ama, abençoa, com imparcialidade e generosidade. Os filhos de Adão é quem insiste em divisões e rivalidades entre si. Mas, com relação à bênção de Deus, não existe distinção alguma. Romanos 10, 12, Colossenses 3, 11 e Gálatas 3, 28. Você pode ver essas referências. Deus já fez de nós o maior milagre sobre a face da terra. Ele já nos colocou no lugar de honra, que é a salvação. Resta-nos agora adorá-lo para sempre. Como eu disse anteriormente, que o Senhor Deus, ele já nos deu a salvação. Então, a salvação é o que nós pretendemos. O mais importante é a salvação. Agora, um local, no reino de Deus, Deus proverá. O importante é estar nos céus com Cristo. Onde iremos ficar lá, Deus proverá. Tópico de número 2. Buscando uma espiritualidade sadia. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Não bastasse o pedido inconveniente da mãe dos irmãos apóstolos, eles insistiram no plano descabido de ter um lugar de honra no céu. Por um instante, a glória e a majestade salvadora do reino de Deus não foram suficientes para João e Tiago. Então, a glória da salvação, acho que eles olharam assim, não é o suficiente de eu estar no céu, mas eu quero estar nos céus e também do lado do Senhor Jesus. E a mãe fala assim, não, os meus 2 filhos, quero uma direita e uma esquerda. Os 2 filhos, uma direita e uma esquerda. Então, o Senhor Jesus ele fala, não, isso aí o Pai tem preparado. Ok? Aí ele continua aqui. Eles também ambicionaram determinar os seus galardões no céu.
Cuidado com as vezes que seu coração, com seu coração, ou com o que seu coração lhe diz. Você merece? Você é o melhor. O pecado está perigosamente próximo de realizar graves estragos em sua vida. Então, quando nós ouvimos isso do nosso coração, você merece, você é muito bom, você é o melhor, não tem ninguém igual. E isto já é uma porta para o pecado. Já é uma porta para o orgulho. Que Deus nos guarde de pensarmos que somos bons, perfeitos, melhores, substituíveis, porque temos que lembrar que tudo é dele e tudo tem que ser para ele e a glória também é dele. Não existe nenhum homem que possa aumentar a sua estatura, que possa viver quando Cristo não quer que viva. Se Cristo fala, não vai viver, não tem esse que diga, não, ele vai. Porque é Deus que é o dono da vida. E que Deus é o dono de todos nós. Por isso temos que lembrar que sempre maior é Deus. Que a glória tem que ser sempre para Deus. A honra tem que ser sempre para Deus. E o que temos, o que somos, é graça, é misericórdia que Deus tem nos dado. Que Deus nos livre desse sentimento pecaminoso, desse sentimento que foge da espiritualidade sadia. O céu, lugar de justiça e paz, jamais poderá ser dividido de acordo com certos critérios humanos. Ninguém pense que o céu pode ser assim, como eu quero, como critério humano, não. O reino de Deus, ele estabelece do jeito que ele quer. Então, os filhos de Zebedeus não queriam apenas o céu, mas ambicionaram um lugar de destaque. Então, se depois da grave repercussão de Jesus e desse breve comentário explicativo, a postura daquela mãe e de seus filhos não lhe causa incômodo ou constrangimento algum, isso diz muito sobre o seu estado e a sua espiritualidade. Ou seja, depois daquela réplica do Senhor, daquela fala, resposta do Senhor. Então, se o coração ali, ele não se constranger diante do Senhor, é momento de rever a espiritualidade. Então, precisamos sim ter os nossos corações sensíveis para fazer a vontade de Deus e tomar muito cuidado, porque enganoso é o coração do homem. O 2, capítulo 2, tópico 2, subtópico 2, sintomas de uma fé decadente. Para que não reste qualquer dúvida sobre a inadequação do pedido da família de Zebedeu, basta que reflitamos sobre a relação dos demais apóstolos, até porque quando foi feito esse pedido, os demais apóstolos, eles não aceitaram muito bem aquela intercessão da mãe deles. Eles produziram um enorme celeuma entre os apóstolos. Como poucas vezes se vê no Evangelho, eles não gostaram, não. Então, aquele grupo de homens ainda estava em processo de aprendizagem a respeito de uma vida cristã saudável. Então, a vida cristã saudável é uma vida de abnegação, é uma vida de serviço, doulos, servos, para servir ao Senhor. Tópico 3.3, 2.3, os perigos da lógica do mundo. Já pensou se muitos crentes quisessem ser Zebedeus? Ou o que seriam, ou o que será da igreja? Infelizmente, precisamos reconhecer que em alguns lugares isso já tem acontecido. São crentes carnais que querem os primeiros lugares, que alimentam-se seus egos de elogios públicos. Jesus exorta os escribas e fariseus há quase 2000 anos, porque eles viviam dessa forma. Então, o que levanta o ego, o que levanta muitas pessoas são os elogios, são quando eles estão em determinados lugares,
batem no seu peito, nos seus ombros, dizem, você é muito bom, você aí é um homem perfeito. Na verdade, esses elogios que preenchem o ego puramente humano, carnal, não tem nada de espiritual. Então, não houve qualquer tipo de negociação com o erro. O mestre desconsiderou completamente a petição. Imediatamente lembrou seus amigos da qualidade de valores que eles deveriam buscar. Não pode ser diferente hoje, é tempo de aprender o que significa servir a Deus. Então, servir a Deus é como o apóstolo Paulo falou, escravo do Senhor. E aprendemos que escravo não tem vontade própria. Escravo faz a vontade do seu Senhor. Escravo, ele é obediente a seu Senhor. Escravo vive para o seu Senhor, sem receber nada em troca. Mas como o Senhor é grande e misericordioso, que nos concede bênçãos graciosas. Tópico 3. Pensando segundo o padrão do reino. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A igreja não pode imitar o império das trevas. Nossas igrejas locais não têm nada a aprender com a filosofia deste mundo, ou seja, sua maneira de pensar. Observe que Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Então, a igreja ela não pode, de maneira alguma, imitar o mundo. Então, em Jerusalém, nas portas de Jerusalém, eu gosto muito de uma porta que se chamava Porta do Monturo, dentro daquelas portas, das portas que tinha a Porta do Monturo. O que era a Porta do Monturo? Quando as pessoas ali de dentro de Jerusalém tiravam tudo que não prestava de dentro de Jerusalém, abria a Porta do Monturo e lançava para fora. Isso aqui não é para ficar aqui dentro. Tudo que não prestava, junta tudo e vamos abrir a Porta do Monturo e colocar para fora. A Porta do Monturo servia para isso. Não era para ninguém abrir a Porta do Monturo, ir do lado de fora e procurar o que não prestava para trazer para dentro de Jerusalém. Não. Mas, infelizmente, muitos hoje têm feito assim, diferente. Muitos, em vez de abrir a porta do monturo e tirar tudo de dentro da sua vida, tudo que não agrada a Deus e lançá-la fora, muitas igrejas, muitas pessoas têm aberto a porta do monturo, indo lá no lixo, no que não presta, pegando e colocando para dentro de si ou dentro da igreja. O que é santo não comunga com o que é profano. Então, o que é santo, eu tenho que permanecer aqui dentro. O que é profano tem que permanecer lá fora. Eu não posso pegar o que é profano lá fora e colocar dentro o que é santo. Assim eu não estou santificando. Mas eu tenho que tirar de mim o que é profano e colocar para fora o que é profano. Isso sim, para que permaneça só o que é santo. Temos que aprender desse jeito. A igreja fundamenta-se exatamente nisso, no reconhecimento dos princípios inegociáveis do reino de Deus. Então, o reino de Deus é inegociável. O que é santo foi santo para Abraão, para Isaac e para Jacó e continua sendo santo para nós hoje. Deus é santo. Sede santos como eu sou santo. E Deus não mudou. Passe céu, passe terra. Mas a palavra de Deus não muda. Deus também não muda porque Ele é imutável nos seus atributos. A imutabilidade de Deus. Eterno. Então, nós devemos seguir esses valores de Cristo. Ser santo é para ser santo. Servos do reino, 3.2. Tópico 3, subtópico 2. Não há expressão melhor do que esta para definir o que é um líder segundo os padrões do reino de Deus. Ele é um servo, que eu acabei de falar. Outro sinônimo possível é doulos, ou servo, escravo. Mordomo, servo, diácono. Quem quiser ser grande deve ser o menor entre todos. Percebe-se assim que a honra valorizada por Jesus se estabelece no privilégio de servir os
pequeninos de Deus. Então, Jesus ele ensinou, olha, aquele que quer ser grande, esse seja o servo, esse passe a servir. Pronto, que assim ele vai ser grande. Mas geralmente aquele que quer ser grande é porque ele quer ser servido. Mas os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo. E muitos querem entender os valores do reino seguindo filosofias e ideias mundanas, nunca conseguirão. Por isso que o reino espiritual, a espiritualidade, só é buscada, ou só é alcançada, quando se busca o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tópico 3, subtópico 3. Jesus, o modelo inquestionável de ser seguido. O líder autêntico segue o modelo de gestão deixado por Jesus. Esse é o líder autêntico. Ele se importa com o bem-estar das pessoas. Você vai ver o nível de espiritualidade de alguém assim. Ele se importa com o bem-estar das pessoas? Tem uma rotina de serviço para o reino? Eles têm imensa alegria quando observam que o reino de Deus está crescendo na vida das pessoas? Ou não? Ah, fulano está crescendo ali, é horrível. Ah, fulano agora fez isso, é horrível. Ah, fulano fez isso, é horrível. Ou será que eita, fulano fez isso, Deus abençoe. Ah, fulano agora conquistou isso, Deus abençoe. Ah, fulano agora tem isso, Deus abençoe. Esse é o jeito certo para ser. O trabalho de Cristo não se limitou ao templo, mas o nosso mestre proclamou o reino a todos. Calejou os pés de suas jornadas e doou ao extremo, a ponto de dormir em meio a uma tempestade, não conseguindo descansar por estar comprometido em orar. Mesmo depois de extenuante jornada, imite o modelo de liderança de Jesus. É aquilo que me ensina. Quer alguém para servir de imitação? Jesus Cristo, não tem outro. Jesus Cristo é aquele que nós devemos imitar, assim, os passos de Jesus. Tem aquele que fala, estou seguindo a Jesus Cristo. Então, devemos fazer o quê? Seguir a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo. Mas tem muitas pessoas que não têm este exemplo de Cristo, né, de Paulo. Mas existe ainda pessoas que têm e que possuem. Este sim, seja exemplo dos fiéis. Homens de Deus, existe homens de Deus sim, claro que existe. Homens de Deus abnegados, servos do Senhor. Esses sim que devem ser os nossos exemplos. Você jovem, quem é o seu exemplo? Quem é que você tira para dizer assim, eu quero imitar a ele, quero ser semelhante a ele? Quem será? É quem que você nem conhece, que você vê no YouTube, que você vê no Instagram? Quem é mesmo o seu modelo? Quem você olha e diz assim, eu quero ser semelhante a este? Deus abençoe que seja semelhante a Cristo, ou que seja um servo de Deus, que se faz também ou busca ser semelhante a Cristo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você jovem, tá no início da sua jornada, se interessar, este livro aqui, ó, R$30 para todo o Brasil. Enviarei R$30. Se interessar, assunto muito bom aqui nesse livro, Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade. Ok? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Continue orando por nós. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like. Deus abençoe a todos poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima. Deus nos permitir. Amém.